Estou aqui em Campo Verde em uma felicidade enorme por testemunhar o trabalho que as agroligadas estão fazendo. Agroligadas fazendo a diferença no nosso estado, no nosso país, divulgando e mostrando aquilo que nós temos de melhor. Eu acho muito importante a gente estar acompanhando de perto para quebrar os paradigmas, né, que o pessoal coloca no agro. O campo é a minha nova inspiração. A minha arte com certeza não será mais a mesma.